Se você que conhece esse vídeo, você com certeza já sabe da importância do Exocad no fluxo digital e sabe que precisa aprender a mexer nele e dominar essa ferramenta. Então, meu intuito com esse vídeo é justamente esse. Eu quero começar uma série de vídeos aqui, realmente destrinchando todas as ferramentas desse software. Nesse vídeo a gente vai abordar o DentalDB, o ExoViewer e o DentalCAD. O ExoViewer ele é um visualizador de arquivos 3D. E se é a primeira vez que você está baixando um arquivo 3D, inclusive os arquivos que eu utilizar nesse vídeo vão estar na descrição aí. Se é a primeira vez que você está baixando um arquivo 3D, talvez ele esteja em branco, utilizar o ExoViewer, clique com o botão direito no arquivo, abrir com, escolher outra aplicação e vai no local onde está instalado o DentalCAD e também lá nessa pasta vai ter o ExoViewer, onde você consegue estar visualizando os arquivos 3D antes de partir para o DentalDB e realmente partir para o preenchimento da ficha. Bem, eu abri aqui o meu superior, o superior já está na tela, eu vou arrastar o inferior, eu vou minimizar ele aqui para a gente ter de fundo outra coisa. Ok. Com o upper e o lower, eu já consigo visualizar os arquivos recebidos. Então aqui eu já vi que o meu dente de trabalho é o dente 46. Eu vou agora partir para o DentalDB. O DentalDB ele é responsável pela organização do nosso fluxo de trabalho dos arquivos. É uma etapa de extrema importância para o nosso dia a dia, para não ter perda de arquivos, não fazer um projeto e não saber onde ele foi salvo, ou então tentar acessar, né, no futuro o projeto para repetir alguma impressão, alguma frenagem, alguma coisa que possa ter acontecido e não conseguir localizar esse arquivo. Então, ele é responsável por toda essa organização. Primeiro, logo nessa tela, a gente já tem aqui a engrenagem de configurações, onde a gente pode estar personalizando o nosso Exocad, o nosso DentalDB. Aqui eu consigo colocar o meu idioma, a interface do usuário, no meu caso está escuro, no seu pode ser que esteja tudo claro, na anotação dentária, se tem uma pré-visualização 3D, se a minha coloração é minimalista ou é colorida, tá? Então, aqui eu consigo estar mudando realmente somente a parte estética. Em configuração do sistema, o que mais interessa para a gente é realmente saber o diretório onde estão sendo salvos os arquivos, ou alterar esse diretório para, para a organização do seu fluxo de trabalho, para onde você achar melhor. O padrão ele vem sempre naquela junto de onde estão o Exocad e todos os outros aplicativos que eu disse aí, DentalDB, ExoViewer, fica nessa instalação, tem uma pasta CAD Data, é lá que fica salvo, ok? Se você quiser alterar, é só clicar aqui em selecionar a pasta, vai estar fazendo essa alteração, tá? Eu não vou mudar nada aqui. Bem, de início de conversa aqui no topo, no canto superior esquerdo da tela, temos algumas ações relacionadas ao nosso projeto. Eu posso estar criando um novo projeto, abrindo um projeto antigo, salvando ou duplicando meu projeto atual. Na parte aqui, baixando um pouquinho, eu posso estar colocando o meu prazo de entrega desse projeto e preenchendo isso também eu consigo, ao abrir aqui, organizar por prazo de entrega, ou seja, se entrou uma série de trabalhos, você criou várias fichas, mas não começou a desenhar, só sentou e criou um monte de ficha. Colocando o prazo de entrega, na hora que você for sentar para desenhar, para executar o caso, você consegue estar executando pela ordem de entrega, não pela ordem que você preencheu a ficha. Aqui, no nosso cliente, vou partir do princípio que a gente está criando, que é a primeira vez que você está abrindo isso aqui, então você vai estar criando um cliente novo. Para criar um cliente, você vai clicar e vai aparecer vai pedir para você inserir os dados do cliente abaixo. Então eu vou colocar aqui meus dados do cliente. No meu caso aqui é só YouTube, mas pode colocar os dados, todos esses dados aqui. Então, feito isso, eu vou colocar agora o nome do paciente. E se eu quiser acrescentar alguma informação adicional, no caso aqui, eu consigo separar o nome, o sobrenome e a data de nascimento desse paciente. Se eu preencho somente aqui nessa tela, fica uma coisa única, o próprio software vai identificar o que é nome, o que é sobrenome.
mas isso também fica da organização de cada um, importante saber. Primeira vez que está criando um técnico também, a gente vai estar clicando no lápis, a mesma ideia de criar o cliente e o paciente, né? Esse que eu já tenho, o meu técnico. Mesma coisa, quando preenche o técnico, você consegue, ao abrir procurar um caso específico, pode procurar os casos através do técnico que executou. Então você pode estar filtrando ali todos os casos que, se for um laboratório maior, com todos os casos daquele funcionário, daquele colaborador, daquele técnico, né? Tá? Aqui embaixo temos algumas notas que a gente pode estar colocando no caso. Colocar alguma informação extra, não vou colocar coroa anatômica sobre o dente 46, porque isso vai estar sendo redundante, porque agora eu vou preencher realmente o que é o caso, então não precisa, aqui é uma observação extra. Vamos lá, coroa anatômica do dente 46, que é o que a gente vai estar executando. Cliquei no dente 46, posso estar selecionando aqui coroa anatômica, e sim, não se assusta com o tanto de opções, se você é a primeira vez que você está vendo isso, que o Exocad dá para a gente executar o trabalho. Eu pretendo com o tempo ir explorando, não uma por uma, porque nem eu sei todas, nem eu utilizei todas, mas explorando a maior parte delas aqui. Tá? Nesse caso, para a gente estar executando uma coroa anatômica sobre um dente, eu tenho duas possibilidades maiores aqui, né? Que é a coroa anatômica e enceramento anatômico. Tem essas duas possibilidades de estarem executando. Para esse caso em específico, é indiferente. Eu gosto de preencher tudo como coroa anatômica, porque para outros tipos de caso do dia a dia, eu já encontrei erros. Antes eu preenchia tudo como enceramento anatômico. Eu já encontrei erros que eu só resolvi alterando aqui nessa ficha para a coroa anatômica. Eu não consegui resolver dentro do desenho de jeito nenhum. Então, coroa anatômica, selecionei qual vai ser a reconstrução, ele vai me pedir para eu selecionar qual vai ser o material. Essa parte também é importante porque, ao selecionar o material, digamos que eu vou fazer uma impressão 3D, ela vem com uma série de parâmetros aqui pré-estabelecidos para esse material. Se eu seleciono aqui uma zircônia, por exemplo, já mudou aqui o parâmetro da espessura mínima, tanto aqui quanto dentro do DentalCAD, para não ser alguma coisa, um parâmetro que é padrão do seu fluxo de trabalho, é melhor estar alterando aquilo que estar alterando em todos os casos e acabar em um caso ou outro esquecendo de fazer essa alteração ali pela correria do dia a dia. Tá bem? Então, selecionei aqui meu material, impressão 3D, ele já vai me pedir aqui mais informações ainda sobre esse caso. Lembrando que ele é o responsável, o DentalDB é o responsável de executar a ordem para o DentalCAD executar o nosso trabalho. Então, ele pergunta todos esses dados para o DentalCAD saber que tipo de ferramentas ele vai utilizar. Nem tudo que a gente seleciona aqui é irreversível dentro do DentalCAD, mas é importante já estar atento a todas as informações que a gente pode estar preenchendo aqui dentro do DentalDB. Então tá, tipo de implante. Não é o caso, não tem nenhum tipo de implante, como a gente pode estar vendo aqui, né? Scans adicionais. Scan de referência ou gengiva separada. Um scan de referência seria um pré-operatório, um ensinamento que você fez de manual aí já tem, ou o dente do paciente antes do desleixo, o dentista pode ter escaneado isso também, tá? No meu caso aqui não temos isso. Gengiva separada. Isso daqui é mais para um preenchimento, se vai fazer o escaneamento de bancada. Aí você vai colocar aqui o gengiva separado, se você tem um modelo de gesso com a gengiva separada realmente, né? Então, eu não tenho nada disso, não vou estar colocando, estou explicando para vocês saberem de tudo, né? Etapas adicionais no design de assistente. Inclusive, nesse primeiro caso, eu vou seguir o fluxo todo do assistente e explicando ele detalhe por detalhe, ok? Mas eu não vou estar acrescentando nenhuma etapa adicional, vou fazer o fluxo de assistente normal. Mas se você já sabe que esse caso vai precisar de uma gengiva virtual, o que é precisar de uma gengiva virtual? É realmente fazer um dente com gengiva já, não vai ser só o dente. Você vai ser uma coroa de sobreimplante talvez muito grande ali, com muito espaço e um dente vai ficar esquisito. Se colocar uma gengiva para trazer uma naturalidade, ou é um caso dentro gengival, né? Não precisa ser uma total, pode ser um dente, pode ser o que for.
Copiar, espelhar ou coroa Timbal, para casos sobre implante que possa precisar fazer um mix de materiais ali, como se fosse um preparo metálico e a coroa sobre dente cimentar, mas não é o caso também aqui. A única coisa que eu vou alterar nesse preenchimento é a adaptação cervical do caso, do dente. Em vez de selecionar arrastar para a margem, como justamente aqui eu parando o mouse em cima, ele já fala, ó, ajuste o formato do modelo de dente da biblioteca, puxando ele para a margem. Eu não gosto dessa ferramenta em específico, era por isso, inclusive, que eu preenchia tudo como um enceramento anatômico antes, e tem muita gente que faz assim, porque ele vai pegar o teu dente e ele vai distorcer ele todo até adaptar na margem. E isso causa realmente muita distorção, não é só pegar e arrastar para a margem. Então, a gente selecionando aqui preservar a forma da biblioteca de dente, a gente já zera e muito essa distorção, tá? Então, eu vou selecionar isso, vou clicar em OK, automaticamente ele já vai me marcar o antagonista. Teclas de atalho são muito importantes para a agilidade do nosso caso no dia a dia, tá? Tanto aqui no DentalDB quanto dentro do DentalCAD. Vou tentar estar falando de todas elas nesse momento. Bem, a última seleção que eu fiz foi uma coroa anatômica e eu só tenho uma, eu não preciso copiar ela para nenhum outro dente. Então eu vou estar selecionando aqui no 47 um dente adjacente, porque ele está ali em boca ainda. E então minha última seleção foi um dente adjacente. Se eu pressionar o Ctrl e clicar no 45, ele vai copiar e vai colar a minha última seleção no dente 45. Agora, se eu pegar o dente 45 e arrastar para o dente 44, ele vai copiar e colar também a minha seleção do dente 45. E se eu segurar o Shift e clicar, por exemplo, aqui no 37, ele vai marcar tudo entre o 44 e o 37. Então, clique em Shift, ele vai selecionar tudo. Lembrando, ele vai pegar a minha última seleção. Agora, vou fazer aqui, dente antagonista, cliquei o 16, arrastei para o 17, segurei o Ctrl, cliquei no 15, ou segurei o Shift e cliquei no 27. Então, tá vendo aí? Eu consegui preencher todos os dentes da arcada rapidamente com um clique. Isso, lógico, eu não precisava ter preenchido tudo isso de dente anatômico, nem tudo isso de dente antagonista, mas se é um caso com várias coroas, isso agiliza muito o fluxo. Então, vamos aqui, método do scan. Dois modelos em oclusão, é o padrão que já vem selecionado. Agora, se você vai estar escaneando ele em algum desses articuladores, fique à vontade de selecioná-lo. Agora, no nosso caso aqui é uma moldagem digital. O que isso muda? Por que não dois modelos em oclusão e moldagem digital? O fluxo do assistente muda. Ele já parte do princípio que em moldagem digital ele vai me dar o editor de malhas para fazer o recorte. E no dois modelos de oclusão, ele já vai pular essa etapa do editor de malha, porque ele já parte do princípio que esse modelo foi aparado. Já não tem um excesso para fazer um recorte de malha, então ele já está limpinho. E ele pula essa etapa no assistente. Agora, se você já viu aqui, nesse caso aqui, ele já está bem recortadinho. Tá? Que você não precisa editar a malha, tu pode estar colocando aqui dois modelos de oclusão e pulando essa etapa no modo assistente, agilizando mais o fluxo de trabalho. No meu caso, eu vou colocar uma moldagem digital porque eu quero aprofundar aqui essa parte da edição de malha também. Então, selecionei tudo. Eu posso vir aqui em cima, clicar em salvar ou Ctrl S. Mais um atalho. Salvou, criou uma pasta. Toda vez que eu clico em salvar, ele vai criar uma pasta específica lá dentro do CAD Data, lembra que eu falei? E ele vai liberar mais funções. Agora eu posso duplicar essa ficha e essa pasta, ou eu posso começar a desenhar, ir para o Model Creator, fabricação, ou no caso, se o seu computador já tem um scanner, já tem outros plugins adicionados aqui ao Exocad, vão estar aparecendo essas funções também. Como não é o meu caso, não tem mais nada. Então, e liberou também aqui um botão de abrir com Explorer. Ou seja, ele vai me mostrar no explorador de arquivos do Windows onde está
essa minha pasta. E ela tem dois arquivos, um arquivo chamado Dental Project, que eu coloquei para abrir com um bloco de notas aqui, ele fica esse monte de palavrão aqui, né? Mas isso daqui é o que o Dental CAD utiliza para puxar as ferramentas. Então, essa é a linguagem de código, que é essa programação que ele utiliza. E a ficha do cliente ali preenchida, uma fotinha ali dela. Eu gosto de estar organizando os meus arquivos arrastando os STLs para dentro dessa pasta. E eu tenho tudo organizado desse paciente na pasta do Exocad, porque aqui nessa pasta é onde vai ser salvo o arquivo final. Eu vou fazer um dente, esse arquivo STL vai ser salvo nessa pasta. Então, para eu não ter o modelo de trabalho salvo num lugar, o dente salvo em outro, e isso causa uma desordem no dia a dia, para mim, eu gosto de fazer dessa forma. Então, preenchi, ele praticamente aqui já, automaticamente aqui já coloca uma pré-visualização e eu vou partir para o desenho.